Olá, bom dia, bem-vindos à nossa meditação. Hoje é dia 24 de julho e eu gostaria de ler em Provérbios, capítulo 14, verso 9. Os loucos zombam do pecado, mas entre os retos há boa vontade. O pecado é algo terrível. É por causa do pecado que o homem foi expulso do paraíso. É por causa do pecado que a morte entrou no mundo. O pecado é a coisa mais terrível do universo. O salário do pecado é a morte. A única coisa que o pecado produz é desgraça e morte. O pecado pequeno, o grande pecado, na minha e na sua vida, só produz desgraça e miséria. As doenças no mundo, a falta de paz no mundo, todos os conflitos que existem no planeta e na vida da sua família, tudo isso foi provocado pelo pecado. O pecado é um mal terrível. A palavra utilizada com frequência no Novo Testamento para pecado quer dizer passar ao lado do alvo, não alcançar o alvo. O alvo é a justiça de Deus. Tudo que vem da parte de Deus. O pecado não alcança o amor, nem a alegria, nem a esperança, nem a paz, nem a vida. O resultado final do pecado é a morte eterna, que Apocalipse chama de lago de fogo. É por isso que não se pode zombar e dizer, isso não é grave, tem importância. O pecado sempre terá importância. E se você, se eu, se nenhum de nós não nos voltarmos para Deus, o resultado ou os resultados serão terríveis na nossa vida. 1 Timóteo 4:2, Paulo diz, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Há um momento que a consciência do homem fica cauterizada e ele zomba do pecado porque a única coisa que ele vê, a única realidade que ele percebe é o mal e o pecado, que ele não chama mais de pecado, porque a sua mente ficou cauterizada. Que Deus possa nos ajudar a não termos uma mente cauterizada, porque a coisa fica difícil depois. Ai do que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade. E fazem do amargo doce e do doce amargo. Quando a mente do homem fica cauterizada, o homem chama o mal de bem e o bem de mal. Isaías 5:20. É por isso que precisamos pedir que o Espírito Santo de Deus possa nos dar o discernimento necessário, que Deus se revele no nosso coração, para que possamos ver a diferença entre o bem e o mal, entre o pecado e a vida. O arrependimento é a única solução. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. 1 Coríntios 15, verso 3. Cristo morreu pelos nossos pecados. Isso quer dizer que o pecado é algo tão terrível que Deus enviou seu Filho para morrer por nós. O pecado, o seu pecado, morreu com Cristo. E quando você se entrega a Ele, o resultado aparece na sua vida. A morte e a ressurreição do Senhor foi para nos libertar do pecado, para que possamos pertencer ao Deus vivo, servi-lo, como nos dizem as Escrituras. O pecado é muito grave. E Pedro nos fala que não foi por qualquer coisa que Deus nos libertou do pecado. 1 Pedro, capítulo 1, versos 18 e 19. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata e ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Você pode pensar que a história da sua família é gloriosa. Minha família vem do planeta tal, vem do país tal, nós falávamos a língua tal, nós éramos ricos como assim, éramos pobres, éramos aquilo outro. O pecado destruiu a herança da sua família. E quando você olha com olhos divinos, você vai ver que só existia podridão e morte. Antes de Cristo entrar na sua vida, você não tinha vida. Você tinha uma tradição morta que só leva para a morte eterna. Não foi com coisa vã que Cristo nos redimiu, ele diz, mas com o precioso sangue de Cristo que Deus nos redimiu, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Cristo vivo nos resgatou do pecado por sua própria morte. E é por isso que
João, escrevendo na primeira epístola, capítulo 1, verso 9, ele diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A única forma de sair dessa lama, sair da perdição, é através da confissão dos pecados. Deixar Cristo lavar a nossa vida, para que nossa vida seja lavada no sangue do Cordeiro, purificados. E naquele dia vamos estar diante do trono do Senhor, não pelos nossos méritos, não porque éramos religiosos, mas porque aceitamos a redenção que só se encontra em Cristo Jesus. Você precisa atentar para isso. Tudo mais é sem importância alguma, eternamente falando. Ou alguma. O que você foi, o que você não foi, o que você teve, o que você não teve. Onde você morou? Eu moro na França, você mora no Brasil, no Portugal, na África. Onde você morar, ou em outro país da Europa. Depois que você morrer, nada disso terá importância alguma. A única coisa que importa é se você foi redimido pelo sangue do Cordeiro. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Importante esse detalhe. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Temos um grande sumo sacerdote, Jesus, o único mediador entre Deus e o homem. No Evangelho só existe um mediador entre Deus e o homem. Nenhum outro homem, nenhuma mulher, ninguém mais. Só Jesus. Ele é o sumo sacerdote. E o inimigo vai colocar mentiras no coração das pessoas, encontrando outros sumos sacerdotes. Há caminhos que ao homem parecem ser bons, mas o fim desse caminho é a morte. Só Jesus é o verdadeiro caminho. Digo-vos, pois, que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Jesus diz em Lucas 15:7, na parábola do filho pródigo. E para terminar, também nesta parábola, no capítulo 15 de Lucas, verso 20, está escrito: e levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. É assim que Deus nos recebe quando nós confessamos os nossos pecados. Nos retornamos a Deus. Deus nos pega em seus braços e Ele nos perdoa. Que Deus vos abençoe.